Capítulo 4. Ryan nos leva, Ben e a mim, ao longe do Fort Knox em direção ao arsenal, e enquanto caminhamos, sinto-me saciada pela primeira vez em meses. Meu estômago está quase desconfortavelmente pesado. É uma sensação boa. Também é bom para a guarda ter uma missão, um propósito e algo que distrai a minha mente de tudo. Sem isso, acho que poderia enlouquecer. Passamos por muitas pessoas, todas limpas e bem alimentadas quanto o Ryan. Nenhuma delas tem cicatriz de radiação ou carne derretida pela chuva radioativa. Nenhuma delas tem membros ou dentes faltando, nem arrastando uma perna deformada ao andar. Eu não vi tantos humanos com aparência saudável em um lugar desde antes da guerra. É quase desconcertante. Ryan pega o caminho ao meu lado, mas Ben fica alguns passos atrás. Há uma atmosfera inegavelmente tensa. Um que tenta ignorar, focando toda a minha atenção em Jack, o pitbull, uma que tenta ignorar, focando toda a minha atenção em Jack, o pitbull, que tem estado colado nos meus calcanhares, como se fosse seu dono, em vez de Ryan. Ele se apegou a você, diz ele com um sorriso. A cabeça de Ben imediatamente se levanta. Ele franze a testa. Não posso deixar de me perguntar por que Ben insistiu em vir conosco. Não quero que ele permaneça ao meu redor como uma nuvem de tempestade escura, lançando olhares suspeitos em minha direção. Estamos no mesmo time, sempre estivemos, e eu não gosto de vê-lo assim. Lembro-me demais do jeito que ele agiu com Logan, ciumento, querendo mais de mim do que eu podia dar. Pelo menos Ryan não percebe essa tensão. Ele caminha com confiança pelo recinto, como alguém que nunca viu uma morte ou uma destruição real. Não como Ben e eu, cujos próprios passos parecem revelar nossos passados. Aqui estamos, diz ele, com um ar de orgulho, enquanto abre uma enorme porta de metal de aço. Uma nuvem de poeira gira no ar, obscurecendo minha visão. Enquanto ela se assente, vejo pela primeira vez os tesouros dentro do arsenal. Minha boca se abre quando entro e vejo pistolas e rifles de precisão, bestas automáticas e AK-47. Sinto-me como uma criança em uma loja de doces. Enquanto examino as paredes, olho, algo me chama a atenção. Uma espingarda. Lembro-me da antiga espingarda que papai costumava exibir antes de ir atrás de um cervo em casa. Aproximo-me e a pego. Tem certeza que quer pegar essa coisa? Ryan pergunta, enquanto eu testo o peso dela em minhas mãos. Algo menor seria melhor para sua estatura, ele fala. Em questão de segundos, travo e carrego a espingarda, antes de encaixá-la no ombro na posição de tiro. Realizo os movimentos de maneira experiente, graças ao papai. Estou à vontade com uma espingarda. Acho que essa vai me servir muito bem, digo a ele. Os olhos dele se arregalam de surpresa. Ele parece impressionado com o meu conhecimento de armas e não posso deixar de sentir uma onda de orgulho. Ben franze os olhos e pega sua própria arma, um rifle. Então, vocês já usaram arma antes? Pergunta Ryan. Claro, responde Ben, um pouco alto demais. Lembro-me da primeira vez que conheci Ben, quando estávamos acelerando pelas planícies geladas perseguindo os traficantes de escravos que tinham sequestrado nossos irmãos. Ele tinha sido um inútil com a arma, e até a deixou cair em um momento. Ben é mais do tipo arco e flecha, digo, provocando suavemente, tentando persuadi-lo a participar da conversa. Ben franze a testa, claramente não levando a brincadeira na esportiva. Ben sempre foi sensível, mas claramente está mais sensível do que o normal. Lembro-me
a mim mesma que devo tomar mais cuidado com ele. Não quero que ele pense que estou fazendo piada às custas dele, ou que estou deixando a atitude descontraída de Ryan me contagiar. Sem problemas, diz Ryan. Temos um monte de arcos e flechas, se você preferir. Estou bem com isso, responde Ben de forma conclusa. Ryan encolhe os ombros e, mais uma vez, aparentemente alheio ao crescimento de tensão no ar. Então noto uma vitrine de facas na parede. Aproximo-me e vejo o mesmo tipo de faca que meu pai tinha quando eu era criança, com uma insígnia militar gravada no cabo. Uma onda de nostalgia me invade. Toco com as pontas dos dedos a lâmina fria de metal. Posso levar isso aqui também? Claro, responde Ryan, de repente se aproximando muito por trás de mim. Pegue o que quiser. Posso sentir uma onda de calor irradiar meu corpo quando pego na faca, sentindo seu peso na minha mão. Parece minha, como se sempre tivesse que estar ao meu alcance. Então saio correndo da sombra de Ryan, escondendo a faca atrás da minha cintura enquanto avanço. Carrego a arma no meu ombro e o arco e flechas pendurados nas minhas costas. Ryan assobia enquanto me observa. Pronta para o serviço, diz ele fazendo uma saudação alegre. Não posso evitar de sorrir para mim mesma. Sinto-me cada centímetro uma guarda e estou praticamente ansiosa para sair, aprender as cordas e mostrar ao comandante que mereço o meu lugar. Ben, por outro lado, está tremendo e frustrado com uma correria torta. Ryan vai ajudá-lo. Enquanto ele aperta suas correias, não posso deixar de pensar que Ben parece uma criança perdida e vulnerável, que os pais vestem no primeiro dia de aula. Saímos do arsenal e meu estômago se revira de antecipação quando vejo o grupo de outros 10 guardas mais adiante com quem patrulharemos. Eles se reuniram junto a um dos enormes portões de ferro encirmados pelo arame farpado. Alguns cães circulam por perto, chutando tufos de grama pela base da cerca, farejando o ar, inclinando a cabeça a cada ruído. Ocorre-me que todos foram treinados para ajudar na patrulha e oferecem proteção contra ataques. O comandante tinha razão quando disse que todos em Fort Knox tinham trabalho a fazer, até os animais. Fico grata novamente por ele ter deixado ficar com nossa Penélope. Espero que ela tenha a oportunidade de provar que, apesar de ser do tamanho de um gato e ter apenas um olho, é a cadela mais inteligente que ele jamais conhecerá. Jack se esperneia por nós e corre em direção aos outros cães, latindo com entusiasmo. Sua presença alerta o grupo sobre nossa aproximação. As cabeças começam a se virar em nossa direção, observando Ryan conduzindo 2 estranhos até ele. Eles. Não posso evitar de sentir que estou sendo examinada, avaliada e tenho que acalmar meu coração acelerado. Afinal, isso não é nada comparado aos olhares lascivos dos espectadores das biovítimas nas arenas. No entanto, parece que Ben não está se saindo tão bem quanto eu. À medida que nos aproximamos do grupo, posso ver seu rosto ficando cada vez mais pálido. Ele não está preparado para isso de forma alguma. Estar com estranhos, carregar armas, é demais para ele. Vixe Maria. É como estar de volta a uma arena. No entanto, não tenho oportunidade de dizer a ele que dê meia volta e vá para casa, porque de repente estamos na estrada. Ryan dá tapinhas nas costas das pessoas, sabendo o nome, soltando nomes que entram no meu ouvido e saem do outro. O único que fica gravado é Molly, porque a garota que pertence tem um cabelo surpreendentemente ruivo. Ela me olha. Você está morando com Nima, né? Pergunta com um sorriso amigável. Ela parece ter a mesma idade, com os olhos verdes brilhantes e sardas no nariz. Eu a sinto, um pouco sobrecarregado com tantos nomes e rostos. Eu também, responde ela. Acho que isso nos torna colegas de quarto. Colegas de quarto. A palavra me soa estranho, como se fosse um termo que pertence ao mundo velho e antigo que pensei ter deixado de existir.
Não é a primeira vez desde que cheguei aqui. Um odor de felicidade me invade. Tenho a sensação de que ela podia se tornar uma amiga, uma grande amiga, uma palavra que nunca pensei em usar novamente. O grupo começa a se mover e nós o seguimos, colados com Ryan e Molly. Passamos por várias camadas de cercas, com guardas posicionados nos portões de cada uma. A quantidade de segurança que eles têm aqui é uma loucura, mas entendo a necessidade de serem tão rigorosos. A única maneira de manter as pessoas dentro de Fort Knox em segurança é tornando impenetrável para todos os monstros que espreitam do lado de fora. Entre uma fileira de cercas e a seguinte, encravada nas árvores, vejo uma fileira de cabanas de madeira. Vocês ficam nessas duas durante a noite. Perdão. Vocês ficam nessas durante a noite? Pergunta Molly. Ela balança a cabeça. Não, as pessoas moram nelas. Sério? Assim que Molly tenha uma chance de me responder, Ryan fala, praticamente babando diante da oportunidade de transmitir sua sabedoria. Nós os chamamos de habitantes da floresta, diz ele. Eles são meio que parte de Fort Knox, mas ao mesmo tempo não são. Por quê? Pergunta. Bem, nem todo mundo quer viver sob o comando militar. Eles querem estruturar suas vidas de forma diferente. Querem ter famílias, lares, animais de estimação e esse tipo de coisa. Sabe, toda aquela história de homens e mulheres separados não soa tão bem para isso. Ele sorri e ergue uma sobrancelha de forma cúmplice. Eu coro e desvio o olhar enquanto ele continua. De qualquer forma, todos se comprometem a manter o forte em segredo. Então eles são realmente uma parte de nós, especialmente porque estão dentro do nosso perímetro. Eles só não estão no mesmo sistema de rodízio que trabalhamos e não recebem rações. Nesse momento, noto uma menina descalça sentada no umbral de madeira de uma das cabanas. Em seu colo está um enorme coelho com penugem felpuda marrom claro. Que ela acaricia suavemente. Quando passamos, ela olha para cima e acena. Eu aceno de volta. Ela deve ter isso como um convite para vir. Ela deve tomar isso como um convite para vir, porque coloca o coelho no chão, levanta com um pulo e vem saltando. Seu vestido de retalho se move enquanto ela pula em nossa direção, e seu rabo de cavalo loiro balança. Ah, lá vem. Ah, lá vamos nós de novo, diz Molly, em voz baixa, revirando os olhos, dando a clara impressão de que não é do tipo maternal. Triste, diz Ryan, em um tom suave de advertência, enquanto ela se aproxima dele. Você sabe que não pode vir para a patrulha conosco. É perigoso demais. Só queria cumprimentar as pessoas novas, diz a menina alegremente. Ela é absolutamente adorável. Mal posso acreditar que uma criança com um sorriso tão despreocupado possa existir no nosso mundo tão brutal. Sou Brooke, digo a Trish, e este é Ben. Procuro meu companheiro com um olhar e percebo que ele esteve tão calado que me esqueci completamente dele. Todo o tempo em que estive conversando com Molly e Ryan, ele ficou em silêncio, absorvendo tudo. Agora que olho para ele, posso ver o quão distraído ele parece, olhando para cima do ombro, estremecendo a cada ruído. Minha preocupação com ele aumenta. Você quer vir aqui em casa brincar? Trish me diz, interrompendo meus pensamentos. Sua doçura e inocência aquece meu coração. Ela não pode ter visto nenhuma das atrocidades da guerra, nem o terror constante de ser sequestrada por traficantes de escravos no fundo da sua mente. Ela é despreocupada, como uma criança deve ser. Eu adoraria, digo, mas estou a serviço. Meu trabalho é proteger você. Triste sorri de volta. Bem, então, talvez outro dia, diz ela. Minha mãe vai fazer sopa para você se você quiser. Papai fez um tabuleiro de scribble com madeira. Você gosta de scribble? Minha irmã é melhor do que eu nisso, mas ainda assim
É o meu jogo favorito. A ideia de passar um tempo com uma família, jogando e comendo sopa, parece um sonho se tornando realidade. Isso parece muito divertido, respondo, sentindo uma estranha pontada no meu estômago ao perceber que não jogo um jogo desde antes da guerra, que minha infância e a minha vida, e a vida de muitos outros, foram interrompidas por todos os combates. Talvez eu possa voltar e te visitar, termino. Isso parece acalmar Trish. Ela volta trotando para casa, mas sem tocar, mas sem antes acariciar um dos nossos cães de guarda. Ela é tão fofa, digo a Ryan, enquanto eu o vejo se afastar. Não consigo acreditar que ela mora aqui, com a família. Parece tão despreocupada. Ela é, diz Ryan. Isso é parte do nosso trabalho. Não estamos apenas protegendo o forte. Estamos protegendo todos o que podemos. Uma forte onda de felicidade me invade, dizendo-me que estou exatamente onde precisava estar. Finalmente atravessamos a cerca perimetral e nos adentramos no meio da floresta. Faz mais frio ao ar livre e o chão sobre botas está congelado, rangendo sobre meus pés. As botas novas que Nima me deu impedem que o frio penetre como costumava fazer com minhas velhas e gastas botas de couro. O uniforme estranho também é bastante bom para nos proteger do frio. Então, de onde é que vocês são? Molly pergunta a Ben e a mim, soando genuinamente interessada. Ela tem um suave sotaque canadense, que me convida a entrar e me diz que posso confiar nela. Mas sou relutante em contar a ela sobre as arenas e tudo que passamos. A ideia de fazer uma verdadeira amiga, é tão tentadora. Não quero assustá-la ao revelar meu passado como gladiadora. Ninguém quer se tornar amigo de uma assassina. De Catskill? Respondo. De Nova York? A sua sobrancelha ergue com interesse. Nova York? Como vocês foram parar em Quebec? Logan. Essa é a palavra que vem como resposta. Ele sempre acreditou nesse lugar e nos instigou a vir aqui. Mas agora eu não posso dizer isso a Molly. Não posso nem deixar o nome dele passar pelos meus lábios. Havia um boato sobre Fort Knox para sobreviventes. Digo, pensamos em arriscar. Ben me olha com curiosidade, notando em silêncio minha incapacidade de pronunciar o nome do nosso companheiro morto. Dessa vez, os olhos de Molly se arregalam. É melhor você não dizer ao comandante que há rumores sobre esse lugar. Ele está aterrorizado de que alguém descubra sobre a gente. Quer dizer, vocês são os primeiros forasteiros que acolhemos em muito tempo. Parece que ele acha que o forte inteiro vai explodir se alguém descobrir nossa existência. Ele tem razão em pensar isso, diz Ben, um pouco abruptamente demais. Todos vocês estariam em perigo se os traficantes de escravos soubessem desse lugar. Molly lança um olhar curioso para ele, um que parece sugerir que ela o viu através dele, em sua alma, e vislumbrou a escuridão em seu interior. Mas ela não o desafia e fica grato. O posto de guarda fica um pouco distante da cabana de Trish. É uma estrutura de metal alta que se estende até o dorsal da floresta. A subida tem pelo menos 30 pés. Molly começa a escalar a escada com entusiasmo, mostrando sua força. Mas eu hesito, porque enquanto estou na base, tenho uma lembrança repentina da horrível duna de areia que tivemos que escalar na Arena 2. Precisa de ajuda para subir? Pergunta Ryan. Sacudo a cabeça, afastando a lembrança, e agarro os degraus. Estou determinada a não ser fraca, a não deixar que as coisas pelas quais passei no passado me afetem agora. Respiro fundo para criar coragem e começo a escalar, com Ryan logo atrás de mim. Meus músculos protestam, mas me esforço apesar da dor, e depois de alguns momentos estou no topo. O esforço valeu a pena. Lá em cima, no topo, há uma vista incrível de tudo ao redor. As montanhas são lindas.
com os seus picos cobertos de neve brilhando à luz do sol do meio-dia. Deixo o ar agitar meu cabelo na base do meu pescoço, refrescando o suor do esforço da escalada. Desligo completamente o som do resto dos guardas que sobem ao posto, e me deleito com a tranquilidade do momento. Ao longe, posso ver enormes crateras de terra onde caíram as bombas. Fico tão triste em pensar que toda a destruição desnecessária, toda a morte e dor, e me pergunto se o mundo realmente conseguiria se recuperar algum dia. Mas então percebo que as crateras estão cobertas de vegetação, como se a natureza estivesse tentando erradicar os efeitos desastrosos que nossa guerra causou, tentando curar cicatrizes e cortes criados por nossas bombas. A visão me dá esperança de um futuro melhor. De repente, um sorriso irrompe em meu rosto. Pelo canto do meu olho, posso ver Ryan me observando fixamente. Me esforço sobre seu entusiasmo e deixo o meu sorriso desaparecer. Por alguma razão, não quero que ele invada meu momento privado. Quando ele se aproxima, não olho para ele e mantenho um olhar fixo à frente. Acho que seu amigo não está aproveitando a vista quanto você. Sua voz brinca no meu ouvido. Olho para trás e vejo bem. Sua arma aconchegada nos seus braços, parecendo sobrecarregado. É a altura, digo, sabendo exatamente por que Ben está ficando louco. Sabendo que ele deve ter tido o mesmo lampejo horrível de memória que eu tive. Nós tivemos que escalar uma montanha em uma das arenas. Estava cheia de farpas que matavam crianças aos golpes. Fechei a boca imediatamente. Não sei o que me deu. O que me fez tagarelar sobre um segredo tão doloroso do meu passado para Ryan desta maneira. Oh, diz ele, seu sorriso zombeteiro desaparecendo imediatamente. De repente, ele parece sério pela primeira vez desde que conheci. Desculpe, eu não sabia. Uma sensação de intenso desconforto me invade. Você não podia saber, respondo rapidamente, tentando encerrar a conversa. Do outro lado do posto, Molly se senta ao lado do outro guarda e tira um baralho de cartas. Fico chocada e um pouco desconcertada ao vê-la e os outros guardas ao redor dela, parecendo tão relaxados. Ninguém parece estar em alerta. O comandante fez parecer que todos em Fort Knox eram tão sérios e militantes quanto ele, mas aqui estão seus guardas vagabundeando. Não se preocupe, diz Ryan, cronometricamente Não se preocupe, diz Ryan, cronometrando minha expressão. Nunca acontece nada no serviço da guarda. Houve ataques no início, mas ultimamente tem sido bem tranquilo. Mas isso não é o suficiente para me acalmar. Todos no forte estão confiando nesses caras para serem seu trabalho. Todos no forte estão confiando nesses caras para fazerem seu trabalho. E aqui estão sentados como se fosse uma gangue, um grande jogo. Até os cães de guarda estão vagabundeando, brincando de luta entre si em vez de ficarem atentos a intrusos. Tanto para todos, tem um trabalho a fazer. Só Ben e eu precisamos estar em alerta à possibilidade de perigo à espreita. Exatamente quando esses pensamentos cruzam minha mente, noto um movimento vindo de longe. Na área cheia de crateras de bomba, há uma zona de árvores e arbustos e parece estar se mexendo. As pessoas moram ali? Digo, cutucando Ryan. Ele olha para onde estou apontando. Nas crateras das bombas? Diz ele. De jeito nenhum. Os níveis de radiação são altos demais. Cada músculo do meu corpo se tensiona. Tem alguém ali. Digo. Puxo minha escopeta, certo. O movimento alerta bem. Ele vem para o meu lado. Puxa seu rifle. Au, 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 au. Ryan exclama. Vocês estão ficando um pouco loucos. Oh, 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 diz Ryan. Ele exclama. Vocês estão ficando um pouco precipitados no gatilho. Aposto que estão vendo coisas.
Provavelmente é um cervo. Molly, percebendo a acomodação, vem ao meu lado. O que está acontecendo, Brooke? Pergunta ela, sua expressão séria e intensa. Tem gente naquelas árvores. Digo, sem olhar para ela. Meu corpo ainda em posição de tiro, meus olhos ainda fixos na folhagem, procurando possíveis perigos. Ao contrário de Ryan, Molly não me questiona. Ela parece ter me entendido imediatamente. Ela quer sua própria arma. Ela ergue sua própria arma, posicionando-se ao meu lado. As árvores continuam se mexendo, e então de repente algo enorme e negro surge da folhagem. Soltou um tiro. Um ruído estilhaçou o ar. Só depois de atirar percebo que o meu predador magnífico era um bando de pássaros inocentes. A tensão abandona meu corpo de uma vez, substituída pela vergonha. Molly me lança um olhar tímido, como se estivesse envergonhada em meu nome pela minha reação exagerada. Ryan apenas sorri, divertindo com toda a situação. Te disse que não havia nada com o que se preocupar, diz ele com arrogância. Mas assim que as palavras saem de sua boca, sons de gritos e latidos frenéticos vêm atrás. Me viro e meu coração afunda ao ver que, bem do outro lado do posto de guarda, perto da escada que sobe, um grupo de loucos sai disparado da vegetação. Eles vêm diretamente em nossa direção. Ryan é lento para reagir. Invasão! Grita, finalmente. E imediatamente, com um tiro da minha arma, mas meu ângulo está errado e erro o alvo. Os guardas parecem atônitos, como se nunca esperassem que tal coisa acontecesse. Demora muito para reagir. Quando finalmente se juntam a mim, consigo acertar um dos loucos e ele cai como um peso morto. Por fim, as armas começam a disparar para todos os lados. O barulho é tão alto que me faz estremecer. O ar fica mais espesso com a fumaça dos tiros e o cheiro de enxofre. Os loucos começam a cair, mas alguns se aproximam perigosamente ao lado do posto. Ajusto minha posição e começo a atirar enquanto eles sobem. Ben está ao meu lado, mas percebo que ele não está atirando com sua arma. Sua mão treme e o suor escorre pelo seu rosto. Ele está em branco como um fantasma. Ben, eu grito, me ajude! Mas ele está completamente paralisado. E o Ryan que se aproxima. É Ryan que se aproxima de mim e me ajuda a derrubar o grupo, um por um. Enquanto Ollie me flanqueia do outro lado, atirando com experiência também. De repente, ouço um grito agudo atrás de mim e me viro na hora. Um dos loucos deve ter pegue uma rota diferente dos outros e subiu do posto de guarda sem que ninguém percebesse. Percebo que nenhum dos guardas pensou em nos cobrir por trás, deixando-nos completamente expostos. O braço do louco está enroscado na minha garganta. O braço do louco está enroscado na garganta de Molly e ele está arrastando em direção à escada. Observo horrorizada enquanto Jack salta e encrava suas mandíbulas na perna do louco. O homem ruge de dor e solta Molly, dando a ela tempo suficiente para fugir. Mas agora Jack é alvo do seu ódio. Ele agarra o pitbull e o joga, lançando por cima da sua cabeça, pronto para arremessá-lo para fora do posto de guarda. O mundo inteiro parecia desacelerar quando percebo a expressão aterrorizada do cachorro enquanto ele prende o oponente sobre a borda do posto. A queda de 10 metros certamente o mataria. Sem sequer pensar, puxo minha faca da bainha, corro para o lado do companheiro de posto de guarda. Como uma onda de força do meu corpo, apunhalo o louco diretamente no coração. Os olhos do louco reviram na minha cabeça e ele cai para trás. Consigo arrancar Jack do seu agarre antes que o louco caia em queda livre pela lateral do posto e atinja o chão com um barulho nojento. Minha faca, encharcada de sangue, cai no chão e então de repente o silêncio se estala. Fico ali ofegante, Jack gemendo em meus braços. O sangue quente do louco escorre pelo meu rosto. Lentamente me viro para olhar para os outros guardas. Todos me olhando com incredulidade.
como se mal pudesse compreender o que acabei de fazer. Não consigo dizer se sentem medo ou admiração por mim, mas o principal é que minha vida secreta como assassina não podia ser mais escondida. Aconchego Jack nos meus braços e então me aproximo lentamente de Ryan. Coloco o cachorro em seus braços. Sua expressão arrogante desaparece completamente. Sua presunção também parece ter dissipado, deixando para trás uma expressão atônita e levemente alarmada. Obrigado, diz ele em voz baixa, mas acho que ele realmente quis dizer agora eu entendo. Pela primeira vez, ele compreende em que tipo de mundo realmente vivemos e que tipo de pessoa o mundo transforma as pessoas. Todos os outros parecem atordoados demais para se mover. Sinto que não tenho escolha a não ser assumir o controle da situação. Devemos informar o comandante, digo tentando esconder o tremor na minha voz. Esse ataque não foi acidental, foi planejado. Isso significa que deve haver mais por vir.